Hoje vamos analisar uma empresa que tem uma linha de negócios muito nova de tratamento ambiental ESG que atua em diversos segmentos e oferece serviços de produtos voltados à gestão ambiental. E o resultado dela hoje, para ser bem sincero com você, é meio difícil de analisar e chegar numa conclusão objetiva, porque ela faz muitas aquisições e compra toda empresa que vê pela frente e é algo muito fora do normal. Mas se você está com dúvidas se vale a pena investir ou não na Ambipar, esse vídeo pode ajudar você. Lembrando que minha análise de fundamentos não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está assistindo esse vídeo. Eu sou Denis Alexandre e agora vamos analisar a empresa Ambipar. E nesse vídeo eu vou tratar sobre uma breve história da Ambipar, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado, histórico de sua receita, lucros, fluxo de caixa e, claro, endividamento. E no final do vídeo ainda tem um checklist como se fosse um resumo, um apanhado geral sobre a empresa, e eu também passo a minha opinião pessoal sobre a Ambipar como um investimento, então fica até o final do vídeo. E o foco dessa análise é exclusivamente os resultados da companhia, então não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da Bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise que eu sempre trago toda semana aqui no canal. E tudo começou na Ambipar em 1995 com a fundação do grupo Environment Services por Tércio Borlenghi, olha só o nome. Até hoje ele é controlador da companhia e em 2008 foi fundada a Ambipar Response. Já no ano de 2010 foi criada a Holding Ambipar, que passou a agregar todas as outras participações. Quando foi em 2011, começou a aquisição de várias empresas, como 51% da empresa Descarte Certo e 100% da empresa SOS Cotec, sendo as duas aqui no Brasil. Em 2012, a Ambipar continuou expandindo no segmento de atendimento à emergência, incorporando 51% da Emergência Participações e a criação de serviços compartilhados. Em 2016, ela adquiriu a Ecosob, que faz atendimento à emergência marítima, e no ano de 2017 teve a aquisição do percentual restante, que a gente falou agora há pouco, daquela empresa Descarte Certo. Quando foi no ano seguinte, ela adquiriu a empresa britânica Breamar Response, e no ano de 2019 ela fez a aquisição da Atmo Asmat, e por fim, em 2020, ela finalmente abriu capital na B3 e já fez a aquisição de 4 empresas logo de cara dos Estados Unidos para continuar a expansão. Com certeza você percebeu que ela é uma empresa muito focada em expandir através das aquisições de maneira inorgânica, pelo menos até esse momento. Atualmente a Ambipar é controlada pelo senhor Tércio Borlenghi, que falamos agora no início. Ele está aí desde o princípio da história da Ambipar. E ele tem 56,2% das ações ordinárias, 43,8% restante das ações ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Ambipar Participações e Empreendimentos SA, código de negociação AMBP3, fundação 1995, setor de atuação utilidade pública, segmento água e saneamento, segmento de listagem novo mercado, nível mais alto de governança, free float total de 43,8%, 100% de tag along e valor atual de mercado 3,7 bilhões de reais. No quesito fonte de receita, a Ambipar atua em duas frentes. A primeira é a Ambipar Environment e a segunda é a Ambipar Response. Na Ambipar Environment, eles atuam com a gestão e valorização de resíduos, coprocessamento, logística, manufatura, reversa e proteção de marca, coleta e transporte de resíduos, produtos ambientais, softwares de gestão. E na frente da Ambipar Response, eles atuam com a prevenção de acidentes, treinamentos, respostas de emergências, desinfecção de ambientes, serviços industriais, equipamentos de combate a incêndios também. E a Ambipar atua na América do Norte, Europa, América Central, África, América do Sul e até mesmo na Antártida. É a primeira empresa que eu vejo assim, que está no Brasil, listada em bolsa aqui brasileira, que está lá na Antártida. Então dá para ver que ela é uma empresa com presença global. E no quesito receita líquida, tanto no trimestral quanto no semestral, a maior parte da receita veio do segmento de Environment e a menor parte veio da Ambipar Response, fechando o segundo trimestre de 2022 com 853 milhões de receita e 1,6 bilhão do primeiro trimestre de 2022. Na margem bruta tá até tranquilo também, você pode ver aí no consolidado em amarelo que não teve uma variação tão grande assim. No trimestral variou 0,7% e no semestral 0,6%.
negativo. Mas quando passamos para a margem EBITDA, a variação aumenta para 1,4% no trimestral e 1,3% no semestral. E agora, qual o cenário ideal, né, de uma empresa que cresce igual a Ambipar? Qual que seria o cenário ideal para uma pessoa que analisa, que gostaria de ver? Seria uma empresa que cresce a receita e a despesa naturalmente iria crescer, mas cresce menos que a receita. Então, na Ambipar, no quarto trimestre de 2021, ela estava crescendo a receita e as despesas estavam crescendo a mesma coisa. A proporção, então, estava relativamente ok. Mas agora você pode ver que o resultado financeiro dela já teve um descompasso maior em relação às suas receitas e despesas. E ela fechou o segundo trimestre de 2021 com 111 milhões de resultado financeiro negativo, o que foi 12 vezes maior que o segundo trimestre de 2021 e quase o dobro do primeiro trimestre desse ano de 2022. E como a Ambipar cresce de maneira mais agressiva e inorgânica, investindo pesado em outras aquisições e outras empresas, sinceramente não tem jeito de acompanhar todas essas aquisições da Ambipar. E quer dizer, agora está muito mais tranquilo, né? Mas em 2021, toda semana ela soltava um fator relevante de aquisição, então realmente não dava para acompanhar. E na própria apresentação dela, você está vendo aí que conta desde seu IPO, foram 42 empresas adquiridas só nesse meio tempo. Fora que após o fechamento desse trimestre, ela já tinha adquirido outras empresas, somente não teriam sido incorporadas ainda ao seu resultado, por isso que eu não estou mostrando aqui. E um motivo que fica ainda mais nebuloso analisar a Ambipar, né, fica difícil de ver, pelo menos nesse primeiro momento, é que ela sempre vai adquirir uma outra empresa e acaba demorando um pouco para o resultado dessa empresa que foi comprada, foi adquirida, entrar no balanço da compradora, no caso a Ambipar. Isso deixa as coisas um pouco mais obscuras, não fica bacana do jeito que a gente gostaria de ver não, porque acaba demorando para entrar no resultado. Assim como sua receita, o EBITDA da Ambipar vem aumentando desde que ela tem um histórico de resultados, finalizando ambos os indicadores com recorde no ano de 2021. Mas nesse resultado mais atualizado que estamos vendo, a sua receita líquida foi de 853 milhões, ou seja, um aumento de 139% em relação ao segundo trimestre de 2021 e 161% a mais que o primeiro semestre de 2021. E quando passamos para o EBITDA, continua na mesma linha de crescimento em relação ao trimestre anterior e em relação ao primeiro semestre em comparação com o ano passado. Contudo, porém, todavia, entretanto, quando a gente passa para o lucro líquido, aí a coisa muda de figura, porque ele fechou com 4 milhões de lucro líquido, o que quer dizer que foi 90% a menos que o segundo trimestre de 2021 e 27% a menos que o mesmo semestre do ano passado. E daqui a alguns dias vai ser o resultado do terceiro trimestre de 2022 e você pode ter certeza que eu vou trazer ele aqui no canal comentando diretamente sobre esse resultado. Mas vamos então para a próxima parte, que é o fluxo de caixa operacional, representando todas as entradas e saídas financeiras da companhia referente ao seu operacional. E nesse quesito, a Ambipar teve como FCO mais alto o ano de 2021, que fechou com 165 milhões de caixa operacional, sendo seu menor caixa também, em 2020, que fechou com apenas 10 milhões. E o endividamento da Ambipar é crescente, e eu devo dizer que é até necessário nesse primeiro momento, pelo nível de voracidade de crescimento deles, mas realmente está ficando bem elevado. Se a gente pegar a relação ao EBITDA, está ficando um pouco descompassado. E no fechamento do ano de 2021, a relação de dívida líquida e EBITDA chegou a ficar em 3,6 vezes, ou seja, a empresa já está em um alto nível de alavancagem. No resultado do segundo trimestre de 2022, a Ambipar finalizou com 3,8 bilhões de dívida bruta, ou seja, um aumento de 1,2 bilhões em relação ao fechamento do último trimestre de 2021, lembrando que em janeiro de 2022 ela emitiu 750 milhões em debêntures e em fevereiro ela fez uma outra emissão de 355 milhões. E a relação de dívida líquida e EBITDA dela fechou em 2,8 vezes nesse trimestre que eu estou falando, do segundo trimestre de 2022. E aqui nos resultados trimestrais você pode ver que aos poucos ela vem aumentando trimestre após trimestre e com isso vai ficando mais arriscado para a Ambipar. O bom da Ambipar é que em relação à dívida bruta total, 85% está em longo prazo e o restante de curto prazo, mas mesmo assim não deixa de ser uma alavancagem consideravelmente alta, mesmo que a maior parte do endividamento esteja em longo prazo. E antes de irmos para o checklist final, eu deixo a minha opinião sobre a Ambipar. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, já deixa o like, se inscreve para você não perder nenhuma análise que eu soltar aqui. Sem mais delongas, vamos ao checklist final. E a primeira coisa que eu olho aqui
é a governança corporativa, e a Ambipar está no novo mercado, nível mais alto de governança, com um bom free float, 100% de tag along e tem a remuneração dos executivos dentro do razoável, bem tranquila, mas o quesito transparência de informações é muito importante e ela perdeu um ponto comigo quando ela divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2022 errado na CVM e ainda demorou 15 dias para consertar esse erro. Outro quesito que me incomoda na governança, para ser bem sincero, é que o controle da empresa, metade da empresa, está nas mãos de uma pessoa só, que seria aquele Técio Borlengui, e ainda tem os outros 2 filhos dele na parte da administração, ou seja, também é uma empresa de relações familiares e é algo que eu não gosto muito. E o segundo ponto que a gente fala aqui é a lucratividade, e apesar do crescimento mais agressivo, até então a Ambipar não deu prejuízo, mas esses últimos trimestres já dá para perceber que a receita está crescendo menos do que as despesas, então é realmente bom acompanhar os próximos resultados para ver se vai continuar assim ou não. Terceiro ponto aqui é a geração de caixa, e mesmo com esse tanto de aquisição de outras empresas, ela ainda gera um caixa operacional que é até interessante. Contudo, é bom aguardar o fechamento desse ano de 2022 para ver como ela vai fechar o caixa operacional dela. Quarto ponto é o endividamento, e eu já ligaria a luzinha amarela em seu endividamento, que vem crescendo bastante nos últimos trimestres, e mesmo com a EBITDA dela tendo aumentado, ainda assim ela não chegou a diminuir o seu nível de alavancagem. E ainda a gente tem que considerar aqui que ela fez a emissão daquele tanto de debêntures esse ano de 2022. Por a minha opinião pessoal, depois dessa análise da Ambipar, para mim de fato é um segmento muito interessante, essa parte voltada para ESG, gestão ambiental. Acho que tem muito potencial de crescimento sim no setor, mas em relação à Ambipar, ela é uma empresa nova na bolsa, relativamente nova, né? Fez o IPO em 2020, então não tem tempo nem tanto histórico assim para a gente analisar. A gente pegou aqui o máximo que deu, e o que deixa essa análise mais complexa, as análises da Ambipar mais complexas, são as diversas aquisições. E apesar de que em 2021 ela adquiriu coisa demais mesmo, e agora está até mais tranquila em relação ao que foi. Eu vou dizer que na minha análise tem um ponto forte que deixa ela fora da minha estratégia, e outros dois ou três que me deixam com um pé atrás. O primeiro ponto principal é que ela fez sua IPO muito recentemente, e eu aguardo pelo menos 5 anos de bolsa no mínimo para eu investir em uma empresa. Enquanto isso eu gosto de ir analisando. E os outros pontos são os seguintes: primeiro, ela é uma empresa com controle acionário na mão de uma pessoa só, que eu não acho isso interessante. E segundo, a governança pisou na bola quando ela errou o resultado do primeiro trimestre desse ano e demorou para retificar. E um extra aqui que vai é o endividamento dela, que está passando nos resultados, está aumentando bastante. Então, esses pontos eu ficaria bem alerta. O negócio é ir acompanhando seus próximos resultados para ver se ela consegue diminuir a alavancagem, crescer a receita e pelo menos manter as despesas, e analisando as margens dela para ver se dão uma melhorada. Afinal, para mim, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão objetiva sobre investir nela. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um grande abraço para você e até nossa próxima análise.